Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Renato Portaluppi chutou o balde, hein? Resolveu poupar quase que todo o time, escancarando a situação do Grêmio na tabela de classificação, que muito dificilmente vai ficar abaixo da sexta colocação, porque se ficar em quinto lugar, sexto lugar, é muito provável que o Grêmio vá direto para a fase de grupos. Vai depender, obviamente, do que o Flamengo venha a conseguir, que o Cruzeiro já conseguiu, que foi o título da Copa do Brasil, e também estão chulhando aí mais vagas para a Taça Libertadores da América, Vasco da Gama, São Paulo e até o Bahia faz cálculos em Salvador, ele que tem 42, para ir para a Taça Libertadores da América, porque a tendência é que tenhamos um G9. Tendência não, grande possibilidade. Por quê? O Flamengo ainda tem que chegar à final da Copa Sul-Americana e depois ganhar, e o Grêmio tem que ganhar a Libertadores da América. Se isto acontecer, teremos um G9, porque Cruzeiro, Flamengo e Grêmio estão nesse bojo. Aí abre outras 6 vagas. Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e outros 6, o que dá 9 no total, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio contra a Ponte Preta será um misto frio, dá para dizer. E se a gente analisar friamente, o Grêmio vai poupar exatamente os jogadores onde há dificuldades de reposição no mesmo tamanho. Edilson, o Léo Moura é um senhor, né? Numa decisão contra argentinos, melhor o Edilson. A dupla de zaga, o Grêmio tem contestação permanente, tanto do Thierry quanto do Bressan. O Bruno Rodrigo também recebe muita contestação e sequer a gente sabe o tamanho. Luan não tem substituto, Arthur não tem substituto à altura, Cortez é melhor do que o Marcelo Oliveira e o Lucas Barros é o único centroavante que o Grêmio tem. O Jael está aí, né? É de confiança do Renato e tudo mais, mas o Barros é um jogador destacado, tarimbado, talhado para esse tipo de decisão. Então o Grêmio resolveu dar uma esfriada nesse jogo contra a Ponte Preta. E até o dia 27, tanto o Grêmio quanto o Lanús tem que mandar, conforme a gente já falava há poucos dias aqui, a lista para a FIFA, porque o Mundial de Clubes começa já no dia 6 de dezembro. É bem verdade que para o campeão da Taça Libertadores da América vai começar no dia 12, tanto para Grêmio quanto para Lanús. A possibilidade, quem for o campeão, vai entrar exatamente no dia 12 no torneio organizado pela FIFA. E o Diadema, que pedia 30% pelo Pedro Rocha, vai ter que recorrer, porque o Grêmio já ganhou em primeira instância. Foi o clube criador, cedeu para o Grêmio um percentual, ficou com um percentual de reserva, mas tinha um limite para que o Diadema usufruísse dessa parceria com o Grêmio, que foi ultrapassado, porque recém agora o Pedro Rocha saiu do tricolor. O Grêmio trabalha buscando ainda mais 9 pontos, para ficar garantido ali entre os primeiros, o que dá vaga direto na fase de grupos, independente de ser campeão ou não da Taça Libertadores da América, e cresce a possibilidade do Everton jogar contra a Ponte Preta, uma vez que vai ser poupado o Lucas Barros e deve compor o ataque tricolor, o Everton, que tem entrado e tem resolvido a parada para o Grêmio. No Inter, Victor Cuesta e Leandro Damião são problemas, sentem dores musculares, são dúvidas para a partida que passa a ser decisiva, por que não, contra o Vila Nova. Decisiva no sentido de buscar ainda a primeira colocação, porque de uma forma ou de outra o Inter vai ficar entre os 4 primeiros da competição, mas o Inter teve uma queda à lá Vasco da Gama no ano passado, que acabou assustando a sua torcida. Então alguns colorados mais assustados estão com esse sentimento. No entanto, o Inter com 63, sem fazer ponto algum, deve confirmar a classificação de volta para a Série A. Não é o que se quer, não é o que se projeta, mas é uma pontuação altamente significativa essa conquistada pelo Inter, que em determinado momento, em 13 jogos, ganhou 11 partidas, fez poupança e só por isso respira um pouco mais tranquilo nesse final de competições. O Internacional, que como visitante
tendo empatado agora com o Luverdense. Em 17 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcou 22, sofreu 14, um aproveitamento de 55%. O Inter que no total agregado tem 61% de aproveitamento na Série B. Quer dizer, a campanha dentro de casa é superior já à campanha fora de casa. E o Potker e o Damião são artilheiros com 8 gols. E o Roger, um mês depois de tirar um tumor benigno no rim, voltou aos treinamentos do Botafogo. É a boa notícia da terça-feira. Luxemburgo e Roger Machado, que tem o estilo do Santos, nas pretensões do Peixe para 2018. Daqui a pouquinho, na Série B, tem América e ABC, Criciúma e Boa Esportes, e Boa Esporte, Vila Nova e Santa Cruz são os jogos das 19h15. 3 jogos às 19h15, 4 às 8h30. Brasil de Pelotas lutando pela vida, está com pontuação de rebaixado contra o Paraná, Londrina e Goiás, Náutico e Paysandu, Oeste e Figueirense, isso às 8h30, e 2 jogos também às 9h30. Ceará e Guarani, CRB e Juventude. O Internacional tem 63, o América tem 60, o Ceará tem 58, o Paraná tem 56 e o Oeste 55. Quer dizer, o Inter ainda tem uma poupança em relação ao 5º colocado de 8 pontos, 4 vitórias tem o Internacional a mais. O Inter tem 18 contra 14 do Oeste e o Inter tem um saldo de gols de 14 contra aliás, o Oeste tem um saldo de gols de 14 contra 24 do Internacional. Então, em todos os quesitos, o Internacional é superior ao 5º colocado com larga vantagem. Esses são de 5 para 4 vagas. Pode ressurgir aí o Vila Nova se ganhar hoje em casa do Santa Cruz. Lá embaixo, o Luverdense escapa com 40 e depois vem os de 39. O Luverdense e o Boa escapam com 40. E o Boa ainda joga na rodada, exatamente nessa rodada que se iniciou com o jogo do Internacional. O Internacional que... Não, o Boa já... O Boa joga ou não joga na rodada? Boa não joga na rodada. O Internacional jogou contra o Luverdense. O Luverdense tem 40, o Boa tem 40, Brasil de Pelotas tem 39, Guarani tem 39, CRB tem 39. Santa Cruz, Náutico e ABC praticamente rebaixados, né? O Santa Cruz tem 32, o Náutico tem 31 e o ABC 28. O Santa Cruz ganhando, muito dificilmente vai escapar, mas o jogo decisivo mesmo hoje é do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas em casa contra o Paraná. Pode ajudar muita gente da ponta de cima e pode se ajudar, porque se ganhar hoje, ficará a 3 pontos de permanecer na Série B. Problemas, inclusive, já de relacionamento do Klemer, se fala em demissão do Klemer se não ganhar do Paraná, e depois desta rodada, que é a 34ª rodada que abriu com o jogo do Internacional, depois desta rodada restarão apenas mais 4, quer dizer... restarão mais a 35ª, 6ª, 7ª e 8ª. A saber, o Internacional ainda joga contra Vila Nova e Oeste, que são candidatos à vaga, joga contra o Goiás, que não tem mais nada para fazer na competição, mas tem o Hélio dos Anjos como técnico, e encerra o Internacional jogando contra o Guarani do Lisca em Porto Alegre. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, aqui na nossa Ubra TV. 7h12. Professor Enio Kaufmann, de lá para cá, da esquerda para a direita. No centro, Luiz Caldas Milano. E aqui a minha esquerda, né, e a direita, de lá para cá, Ayrton Ruschel. Bom, deu para entender. Ruschel de terno e gravata. É outro nível. Ele vem do batente, né? É outro nível, né, Reg? O batente dele é... Ou vai para o batente. Não, nesse batente que o senhor está insinuando, ele está certo.
Eu só quero esclarecer. Primeiro, saudade. Que legal. Primeiro, essa bancada é um presente que a produção me deu. Quero agradecer a produção. Hoje está de peso. Reencontrar esses dois amigos queridos aqui, por sinal, dois ilustres colorados, né? Mas que só os engrandece no debate. Né? Muito, muito legal. Vê como tu é forte, eu tive que trazer dois. E, Rec, quero abrir, eu sei que, não sei se os amigos já tiveram a oportunidade aqui, te saudar. Olha, eu estou feliz como desportista, estou feliz como dirigente, como conselheiro do Grêmio. A tua volta aos rádios. Nós precisamos de ti, precisamos do teu tamanho, precisamos do teu conhecimento, da tua espontaneidade. Tu brigou com meio mundo dentro desse teu jornalismo investigativo. Eu acho que isso é muito importante e nós precisamos disso. Bastante. Então, te saúdo por essa volta. Tenho certeza que a bancada nessa vai assinar com o relator, né? Não, eu assino e reforço uma expressão que tu usasse. Boa noite. Boa noite, boa noite. Em primeiro lugar, o tamanho. Eu acho que o nosso rádio jornalismo esportivo está precisando das suas grandes figuras. Nós perdemos muitas referências. Quer dizer que eu não podia dependurar a chuteira ainda, mesmo que eu quisesse. Não pode. Eu acho que é uma grande... Seria uma perda pela tua qualificação, mas também uma perda pelo que tu representa já pela tua trajetória no rádio de tantos anos. Eu acho que nós precisamos de... Nós perdemos referências no rádio esportivo gaúcho. Verdade. Muito obrigado. Sabe? Olha aqui, ó, o Milano, para já introduzir o Milano no bom sentido, né? Olha aqui, ó, hoje, não é para autolouvação e tal, mas hoje eu contei a história do porquê que o Carpegiani não treina o Internacional. Para terminar com essa conversa, eu contei todas as histórias de 85, 89 e depois. E contando os personagens. Quando eu digo que ele briga com os caras é porque ele conta essa história, né? Mas eu contei incluindo todos os personagens. Começou com o falecido Dalegrave, o Fernando Carvalho, que era súdito do Dalegrave, o parceiro do Dalegrave, comprou a bronca. Depois o Carpegiani, em 89, voltou para o Internacional, mas com aquele jeito explosivo do Carpegiani, expansivo do Carpegiani, demasiadamente sincero. O Carpegiani tem dificuldades de trabalhar no Internacional. Até porque pode existir colorado igual o Carpegiani. Não existe mais colorado que o Carpegiani. E contei também esse episódio. Em 2002, quando o Internacional ia ser rebaixado pela primeira vez, a primeira vez foi em 90, depois em 99, terceira vez, acho. Ou em 99, que é a primeira vez, sei lá. Mas aí o 99 foi a do Dunga, 2002 90 foi a da Inter de Limeira, Corinthians... 99 foi que o Dunga fez o gol no final. Mas 2002 foi aquela viagem a Paysandu. Num desses anos me ligou o Carpegiani, quando a Vaca já tinha ido pro Brejo, ele disse assim, pelo amor de Deus, lidera uma campanha aí, vamos gravar, eu gravo, o Figueroa grava, tu lidera a campanha. Nós não podemos deixar esse clube cair. Se há um clube que não pode cair, para saber o tamanho do coloradismo do Carpegiani. Mas o Carpegiani... Uma vez chamava os caras de incompetente nas entrevistas. Esses dirigentes incompetentes. Eu terminei de gravar e disse para o Carpegiani, se eu colocar isso aqui no ar, sabe o que vai acontecer contigo? Eu era um gurizão, né? Mas é isso. Não deu outra. Mas eu acho que também ser treinador de um grande clube inclui saber conviver. Me desculpe, eu não acho que cabe ao treinador, e não é o Paulo César. Eu acho que o Renato não pode fazer isso, eu acho que o Guto não pode fazer isso, eu acho que o Abel Braga não pode fazer isso. Chegar para um repórter e dizer publicamente os dirigentes do meu clube são incompetentes. Não, desculpe, não cabe. Eu não me lembro qual foi o contexto, obviamente tinha um contexto. Não há contexto, desculpe, não há contexto. Não há nada que justifique. E sabe qual outro? Não há nada que justifique. Sabe qual foi o outro? Porque o treinador, desculpe, Rex, te interromper, mas... O treinador, ele por mais colorado ou gremista que seja, ele é empregado do clube. O Renato, o grande Renato, e tu é testemunha da minha admiração pelo trabalho do Renato, que não é de hoje. O Renato que já declarou publicamente, eu não treinaria o Internacional. Pois eu acho que o Renato continua sendo um empregado regiamente pago pelo Grêmio e que deve respeito hierárquico aos dirigentes do Grêmio. Se o Renato der uma entrevista
chamando um dirigente do Grêmio de incompetente, desculpe, eu não vou discutir se é ou não é incompetente. O Renato não pode fazer isso. O Renato não se dava com o presidente do Grêmio numa época, professor. O Renato não se dava com o presidente do Grêmio numa época. Mediram o tamanho, ele e o Odoni, publicamente. Porque o Odoni deixou. Mas indo nessa linha, Rec, tu quer ver uma coisa? Primeiro, boa noite, né? Boa noite. Obrigado pelo convite. E realmente é uma honra estar aqui do lado do meu querido amigo Ayrton Ruschel. É um dos grandes gremistas aí que a gente tem. Realmente, sei que um dia vai ser presidente do Grêmio, hein? Vai ser. Vai ser presidente do Grêmio. E porque merece, conhece e tem capacidade para isso. Não é porque ele está aqui do meu lado, mas é porque realmente acredito nisso e sei da qualidade que ele tem e de como ele pensa o Grêmio. Tem um outro motivo que eu vou dizer depois. E eu tenho a sorte de ter o professor Enio aqui, que é o melhor professor de física que eu já tive, né, Rec? Nos meus idos tempos de cursinho. É uma honra ver o professor aqui, que é um cara que também é fantástico, a gente aprende muito com ele. Mas indo na linha do professor, o que o Guto fez ontem foi a mesma coisa, só que com os jogadores. Ele chamou os jogadores do Inter de incompetentes. Ele disse na coletiva, não sou eu que tomo gol, são os 11 que entram lá. Ele disse, quer dizer, agora, indo na mesma linha, e eu concordo com o professor Enio, assim. O Guto não deveria e não poderia dizer publicamente que quem joga não é ele, que quem joga são os caras que estão lá dentro e tomar o gol não pode acontecer. Eu acho que ele não se dá bem com as palavras. Eu acho que ele pode... Aí é que tá, Rec. O Guto Ferreira já mostrou uma característica. Quando ele está pressionado, ele faz água. Exatamente. Qual foi o dirigente que disse que 70% do salário que ele pagava... Não, qual foi o treinador que disse que 70% do salário que ele recebia era só para falar com a imprensa? Mas os antigos, o Otacílio, o Andrade, todos diziam. Quem não se comunica, quem não consegue se comunicar, e a perda do vestiário invariavelmente se dá nas entrevistas. Agora, deixa eu só falar uma coisa a respeito do Carpegiani, já que eu fiz todo aquele introito aqui, e eu fiz todo o arrazoado hoje lá na Rádio Grenal, contei as histórias bem bonitinhas. Tinha o Elias Freitas, que era um dirigente da época, que disse, quando saiu o Carpegiani, entrou o Daltro em 85, quanto mais eu convivo com os homens, mais eu admiro os cães, reproduzindo uma frase antiga, né? E aí entrou o Daltro, houve o desgaste. Antes, o Carpegiani já tinha entrado na justiça para receber do Internacional e eles levaram a mal, porque tinham feito um outro acordo com o Carpegiani, não sei exatamente o que houve quando ele jogava. Mas tem um outro cara que fazia a mesma coisa na época. Porque o Internacional era meio zona também, né? Vamos ser bem honestos. O Internacional, na década de 80 e 90, olha, era a mudança de fotografia. E não caiu, Rec. E não caiu. Conseguiu cair agora faturando 300 milhões por ano. O Carbone também. Carbone treinou o Internacional e teve a mesma dificuldade do Carpegiani, de conviver com a cartolagem. Não conseguia conviver, era extremamente honesto tudo no microfone. O Inter hoje tem era mais... uma festa fazer setor do Internacional. Tem mais diretores hoje que na gestão Vitório Pífero. Fiquei sabendo hoje. Sim, o Inter tem mais diretores hoje na gestão Marcelo Medeiros. Não é possível. Do que tinha na Vitória. Não é possível. Não é possível. É o que a informação que me passaram. O REC que voltou impossível. Aí tu entende. E uma coisa o futebol me ensinou, REC. Eu que sou novo nesse negócio, na política clubística, enfim. Tô há 10 anos aí, quase 55 só. O time é a cara da diretoria. Sempre. O time dentro de campo vai ser sempre a cara da direção. E eu acho que isso resume tudo para todos os momentos. Ainda bem que isso não vale para filho, porque meus filhos são bonitos. Aí pode puxar a mãe, né, Rec? Eu ia dizer, tem 50% de chance de vazar, né? Mas, e aí tu com entende... certeza puxar. Eu não tenho a menor eu queria fazer 2 registros. Primeiro, um adendo. Professor, eu fazia quando eu trabalhava no cartório, lá da segunda zona. É verdade. Eu pensava que tu fazia quando trabalhava, instalando registros também. Não, isso aí não. Eu acho que o Ayrton vai ser presidente do Grêmio porque nós precisamos de dirigentes desse tipo. Eu acho que o Grêmio hoje tem um dirigente com esse perfil. Eu acho que um Romildo Bolzan, eu acho que um Ayrton Ruschel engrandecem o esporte e conseguem entender que nós somos adversários, sim, somos. Vou estar secando com todas as minhas forças o Grêmio na Libertadores, como o Ayrton certamente o fez em 2006 e 2010, quando o Internacional decidiu. Mas
Termina ali. Termina ali. Eu vou E lhe eu dizer até qual foi o ano de maior sofrimento. E Não eu foi a- nem 6 e 10. Sabe qual foi o ano de maior sofrimento da torcida do Grêmio? Quando o Inter poderia passar do Grêmio. Porque até 2010 o Inter estava 2015. encostando. Foi em 2015. Foi a semifinal. Com a Aguirre. É, a semifinal Tinha um de gremista 2015. do meu lado na cabine, Certo. que quando o Inter abriu 2-0 contra o Tigres, Tigres. ele disse assim, pode entregar a taça. É Disse, que- calma que tem, se tomar um gol aqui, pô, logo em seguida seu gol. É que assim, Professor, é que a gente leva desvantagem com o Ayrton. A outra vez que eu estive aqui nesse programa com o Ayrton, quando eu vi, apareceu o Ayrton cantando e tocando no vídeo. me deram esse presente. Me deram esse presente. Quer dizer, não tem comparação. Milano, a produção me deu um presente. Olha, Foi Olha, no eu sei Google, por que ele foi pega no a gente. Google. Todo cara que toca violão e Claro. canta E bem. toca E bem ainda também. consegue Anda de to- moto, Bruno. Não, e consegue tocar e cantar no cadeira cativa. Aí é brincadeira. Foi- Aí é brincadeira. aí é Aí é gol brincadeira. do Brasil. Aí é Eu gol. quero dizer que a minha carreira artística está dividida antes e depois dessa aparição. do Cadeira. Isso é verdade. Vai Mas tomar tentando cartão, recompor. vai tomar. Bom, mas eu fiz o reconhecimento. Vamos recompor a parte séria aqui. Eu quero comungar com o teu elogio ao Romildo Bolzan, de quem fui opositor, na própria eleição, mas não me custa isso que tu diz. Essa dificuldade eu não tenho de reconhecer méritos. Ele teve o dom de pacificar o Grêmio. Ele Isso. conseguiu. E isso talvez tenha sido, não os títulos, porque os títulos são consequência de um trabalho, né? Mas É bionívoco, pode não é? estar, É bionívoco. bionívoco. Essa expressão é É maravilhosa. bionívoco, Quanto né? tempo eu não ouvia, professor? Porque ajuda, né? É uma relação bionívoca, fantástico. Mas ele conseguiu trazer exatamente esta pacificação para o clube. Acredite, professor, que nós conseguimos, dentro do Conselho Deliberativo, mesmo existindo 15 ou 16 grupos, conseguimos fazer alterações estatutárias por unanimidade, construídas em comissões. Isso, lógico, também tem o trabalho do presidente do Conselho, mas isso refletiu, e no ano seguinte, não é por nada, o Grêmio ganhou o seu primeiro título nacional. Então, os momentos políticos, eles se confundem. Quando a pessoa privilegia a instituição, quando despersonaliza, quando deixa de ser o eu e passa a ser nós, a tendência é que o clube melhore, E sem o dúvida. jeito da pessoa. Eu até contei num outro programa que quando houve aquele incidente com o Filipão, lembra que o Filipão levantou antes do final de um jogo do Gauchão e foi embora. Isso aí, o Filipão estava com um problema, que é um eterno vencedor. Quer dizer, Ganhou tudo lá na... o tá único contando com treinador- 6 títulos. Que coisa é fantástica. o único né? treinador brasileiro que foi para a China e ganhou. É. Todos os outros perderam. Inclusive o grande Mano Menezes, que aqui no Brasil Voltou ligeiro, né? vai de um sucesso para o outro, lá foi um rotundo fracasso. Mas quando o Filipão se retirou, eu encontrei com o Romildo Bolzan, que eu tenho a honra de ter sido professor dele, né? Foi meu aluno também. Quem não foi seu aluno? também, Quem não também foi não, seu só aluno? uma peça essa- dessas. Professor, o currículo fica mais engrandecido, né? Mas ele é novo, ele tá aí- meio judiado, mas ele é novo. E aí Não, ele e me por disse- sinal, desculpe, só abrindo Claro. um parêntese, porque ele fez um procedimento cirúrgico e ele recompôs a saúde dele, ele está com uma aparência que bom. muito boa, fico É. muito feliz E pela saúde do e presidente. ele me disse, olha, sair quebrando tudo, brigando, eu vou fazer o que eu sei bem fazer. Deixar passar 24, 48 horas, vamos conversar, vamos ajeitar, sabe? Então, esse tipo de Eu pessoa, devia ter tido algumas aulas com ele no passado. esse tipo de pessoa agrega, especialmente em clubes como o Grêmio Internacional, quer dizer, a responsabilidade de um dirigente de Grêmio e de Internacional, às vezes a gente não se dá conta. É muito, muito grande. É muito, muito grande. É se envolver com a paixão. Isso é importante. Sabe que eu tenho a lista aqui dos jogadores que estão emprestados Do Grêmio ou do Inter? do Inter. A do Inter eu conheço. Agora, eu não sei, tem alguns que tem que explicar bem aqui. Lá vem o REC querer me irritar essa hora da Por noite. exemplo, o Brenner foi emprestado ao Botafogo e o Camilo veio em definitivo. Só que eu acho que esse aí não pode voltar. Se não me engano, até o final do ano que vem ele está engatado lá. Até o fim do ano que vem o contrato Então, dele. isso aqui já vou tirar daqui. Viu, seu Thiago Lopes? Mas o trabalho tá bom. Vamos lá. Seiras, Chapecoense. Tem contrato com o Inter até 2019.
Dá o passe ou não dá o passe? Eu vou usar a expressão passe para simplificar. Dá os direitos econômicos. Que antes de tu começar a fazer, nós precisamos ilustrar os nossos telespectadores aqui que o dar depende da anuência do jogador. Sim. Quando tu tem um contrato de 300, 400 mil por mês e vê que se tu rescindir, tu vai conseguir 100 pelo teu momento esportivo. Kleber. Tu vai conseguir 100 no outro clube, tu não aceita a rescisão. Tu deu um exemplo clássico. Vai levar fumo. É jogador de 100 mil, no Chapecoense. na Curitiba. Não, o Serras na Chapecoense. Aquele citou o Kleber. Tá. É um jogador de 100 mil, hoje um patamar de 100 mil, e tinha um contrato assinado de 500. Ele não abriu mão do de 500, evidente, né? Mas o Rafael Moura contam que os dirigentes do Goiás, eu acho, estiveram em Porto Alegre, né, para conversar com a... Conta, não sei se é verdade, enfim. Sentaram para conversar que ele ia ser titular, vai voltar ao Goiás, onde ele teve uma boa passagem. Disse, muito bem, e vou ganhar quanto? Olha, tu vai ser o maior salário do clube, nós pretendemos te recompensar muito bem, a gente acredita em ti, 140 mil reais por mês. Ele disse, olha, não leva mal, eu ganho 400 aqui, eu ganho 400, como é que eu vou ir? Vai agora para encerrar a carreira. Serras, Chapecoense até 2019. Mas eu acho que tem que ir fazendo um acordo por vez, uma hora vai terminar. Sim, mas o problema é que o jogador tem que aceitar o acordo. Isso tudo é custo quase mensal. O jogador tem que aceitar o acordo. Mas É isso que nós tem que combinar com os russos, Tem que combinar com os russos. Tem que combinar com os russos. O Internacional caiu para a Série B. Essa direção do Internacional, na minha opinião, agiu muito bem, reformulou todo o time. Quem é que ficou do... O senhor acha que aquele time velho não voltaria? Hã? O antigo time de 2016? Eu acho que não cabe essa discussão. Um time que caiu tem que ser, no mínimo, 90% mandado embora. Tem que ter novos ciclos. Caiu o time que não for campeão. Tem que renovar enquanto? Depende do trabalho. Aí tu tem que analisar. Aí tu analisa o trabalho. Não, e não foi campeão, mas foi vice ou não foi campeão e foi oitavo? É que eu quero falar uma coisa que eu estou com a bancada qualificada do Inter aqui, eu acho que dá para abrir, o debate. Não. Sabe que eu gosto de falar sério. Sabe que eu gosto de falar sério. Eu acho que o grande equívoco da direção do Inter foi, talvez por inexperiência, por juventude ou até por emoção. O Inter, quando fez o ciclo de 11 vitórias em 13 jogos, foi e anunciou o Guto para o ano que vem. Uma coisa que não precisava ter sido. Anunciou, o Roberto Melo disse numa entrevista. Perdão, vamos recuperar o fato. Mas o Melo falou. E perguntado numa coletiva final e disse assim, não, ele é o nosso treinador. A partir dali, ele jogou, ele trouxe para uma discussão que não precisava. Pior que disse mesmo. Não, lógico que não cometeria. Mas o Damião ele trouxe uma discussão, ele trouxe uma discussão muito cedo e uma pressão, e se abriu a discussão que não se estaria tendo nessa intensidade se ele já não tivesse sido anunciado para 2018. Mas eu acho, Ayrton, que quando o Internacional enfileirou aquelas vitórias, se confirmou um sentimento que se tinha, que o Internacional, vamos convir, o Internacional está jogando um grande gauchão. É um gauchão que dura 7 meses. É a melhor expressão que eu ouvi, professora. O senhor está coberto de razão. Grêmio Internacional. Tá aí por que está tendo dificuldades. O Inter foi 7º no gauchão. Não, o Inter não foi 7º no gauchão. O Inter foi vice-campeão do gauchão. Mas na fase de grupos foi 7º. Mas na classificatória foi 7º. Quando estavam todos foi 7º. Porque não precisava. O professor não cai na provocação do REC. Mas agora são pontos corridos, é um gauchão de pontos corridos. E no gauchão de pontos corridos o Inter foi 7º. Não, o Inter foi 7º porque não precisava ser primeiro nem segundo, porque ficando... se precisasse o Zago ia virar Enio Andrade? Não precisa virar Enio Andrade. O Zago é tão mau treinador? O Zago é uma porcaria de treinador? Porque o Zago é tão pior do que os outros? Não é. Mas não serve para o Internacional. Mas não serve para o Internacional. Eu acho que o REC veio disposto a irritar o professor. Mas ele está sentindo uma provocação do REC. Vem um abelão, hein? Para tu ter uma ideia... E vem um abelão, hein? Para tu ter uma ideia, que o querido seu Ferrari, gente que está sempre nos escutando... Ele se preocupa com a sua saúde nesse programa. Não, ele falou para o filho dele, que o professor Ferrari, que trabalha junto comigo,
diz pro Enio não cair tanto nas provocações do Regis. Do Rec, ele provoca de propósito. Mas não provoquei. O senhor falou que era um gauchão. Daqui a pouco tu vai me dizer E que aí o eu Cláudio lidei- Vinck é um bom jogador. Aí é mesmo. É muito, mas eu bom, comento. muito boa pessoa. Mas ele pelo menos não custa passe. Mas qual é O a alemão diferença? fez um contrato de 3 anos. Mas o que a que eu acho? calvície Milano, do outro Milano, me dá cabelo? o que eu quero- O que a calvície de uma outra pessoa me dá cabelo? Olha o argumento. Ruinzinho por ruinzinho fica com o gurizinho. Não, Essa é a minha ruinzinho por ruinzinho, manda os dois embora e arruma um bom jogador. A segunda Mas, pelo amor de questão, Deus, a segunda questão, isso é um internacional. a primeira para mim foi tornar muito pretérito uma discussão de treinador para 2018. E a segunda é fazer balanço. Eu acho que a diretoria teria que bater firme na questão de que o plantel é esse. Faltam agora 4 jogos, mas faltariam 6 ou 7 e não abrir a discussão, mesmo que 30%. provocado por vocês, de reportar, de começar a fazer percentual de que vão precisar reforço. É verdade. Lógico. Poxa, porque Eles quem vai caíram em jogar- todas as ciladas. Eles caírem todos, que quem vão. Por isso que eu falo às vezes em inexperiência, porque quem vão jogar os 4, 5 jogos que faltam são esses aí. Então não adianta E isso aí. quem vai sobrar sabe que vai sobrar. Eu tenho que dizer que são os melhores, entendeu? Exatamente. Então essas discussões concordo. que foram antecipadas, agora mesmo pode chegar em dezembro, tu olha ali, aí tu faz balanço. Eu digo, balanço é em fim de competição, porque às vezes uma rodada antes te modifica a avaliação. Um jogador que tu espera um retorno não te dá, ou te surge uma estrela nova que tu vai apostar no ano seguinte. Então essas conclusões elas têm Milano que disse ser que eu no vou momento irritar. certo. Eu vou ler, professor, corrido aqui. Não vou falar com todas as datas. Sim, mas Marrec, só antes que tu leia, Tem bastante é que termina aqui uma agora. longa lista, porque o Internacional teve que fazer um novo time, porque aquele time tinha caído para a Série B, coisa que não aconteceu em 100 anos de história. Eu tô achando essa Caiu lista para a Série pequena. B, então tinha que mandar embora mesmo. Tinha que mandar embora. Pode até que algum deles... Veja aqui, nenhum. Talvez eu tenha, mas eu acho que nenhum deu certo em lugar nenhum. Ninguém deu certo em lugar nenhum. Assim que se diga, ó, titular, está jogando muito bem, que falta que faz para o Internacional. Nenhum. Quase todos são reservas. E um já foi repatriado, que está aqui nessa listinha, que é o Thales. Inexpressivo. E não foi mal ontem. Não, mas foi repatriado a pedido do Internacional devido à lesão do Klaus, Rec. Não é que mandaram ele embora. Pelo contrário, ele era titular lá, onde estava emprestado. Ele foi repatriado Sim, ele estava porque bem. o Internacional se deu conta que tinha problema de número de zagueiros. Então vamos lá, a lista. Seiras está na Chapecoense. Pepino até 19. Anderson no Curitiba. Nossa, pula, Começo de 19 o Anderson. Não. Para mim era 16. final de 2018. 15, 16, 17, 18. É isso aí. 15? Ele jogou a Libertadores. Lembra que lá, aquele troço ele respirando Claro, lá com o aparelho? claro. Né? Teve Ele veio- problema ele de veio falta início de de ar 2015. no banco. Os outros Foi em correndo. 2015 aquilo. 4 anos de contrato. é isso aí. Ayrton, os outros correndo no campo e ele com problema Agora, no banco. uma das melhores não, porque o Inter foi um desastre. Uma das entrevistas mais estapafúrdias que eu vi na minha vida foi o senhor Vitório Pífero, dizendo, já melhora tirando o Sacha e botando o Anderson. Eu nunca tinha visto um negócio... interferir no trabalho, vai lá, mas lá dentro. Né? Disfarça, né? Mas aí sabe como é que é. Agora, eu só quero lembrar que quando o Anderson foi contratado, Podiam ter colocado em ordem alfabética. não houve uma grita generalizada contra. Anderson. Mas, não houve. mas pé atrás todo mundo tinha. Não, até por ali. Nós estamos falando de um jogador que jogou a Champions. Peraí, ele não veio do interior do Mato Grosso por esse valor. Nós estamos falando de um jogador convocado para a seleção brasileira. Nós estamos falando de um jogador que jogou no Manchester, que jogou a Champions. Um pouquinho. Um jogador com uma trajetória e que não é velho. Eu quero até porque eu novo tenho uma velho. gratidão muito grande ao Anderson. E eu sempre que posso conto essa história. Eu estava na gestão do Grêmio quando nós saímos da B. Né, e a venda do Anderson que eu fui a Portugal fazer foi o que nos devolveu capacidade de investimento para 2006 e 2007 o Grêmio chegou a um vice de Libertadores
E esse menino também estava em fim de contrato e fez que nem o Luan. Ele assinou para que o Grêmio tivesse e recebesse. Então, eu faço publicamente essa gratidão. Então, acompanhei muito a carreira dele. Ele foi para o Porto extraordinariamente e foi vendido também extraordinariamente para o Manchester. Foi 2 anos como titular, mudando de posição, virou volante lá. Mas ele estava já há 1 ano, não mais na titularidade, quando veio ao Brasil. Então, o que se discute são os salários. Por isso que ele voltou. São os salários que se discute. Na Fiorentina ele não jogou nada. Eu até nem discuto a vida do Anderson, porque eu acho que... Mas ele não jogou nada num clube. Olha a trajetória. Não, o Anderson acho que era uma aposta de alto risco. Era. Mas eu concordo com o professor. Ninguém foi muito enfático não na vida. Não sei se não deu 70-30. Eu acho que a grande... A favor. Não, rejeição. Eu acho que o grande problema, professor, eu acho que o grande problema foi quando surgiu a tal proposta por 40 milhões de reais, não foi? Da China, não me lembro de onde. E ali o presidente Vitório, mais uma vez, né, veio a público, não vou vender, não preciso vender, ele vai dar resultado ainda. Ali sim eu acho que foi um equívoco tremendo, porque ele já não estava dando o resultado que se esperava dele. E o Inter ia pelo menos repor o investimento, né? Ia lucrar com esse... Ia ter um ativo na mão. E o Inter não vendeu. Não vendeu. Assinale a alternativa correta. Não tem explicação. Em qual das 2 propostas você acredita? Letra A, D'Alessandro. Letra B, Anderson. Qual das 2 propostas você acredita? Milano, eu, dentro do momento, eu não posso crer que existisse aquela promessa. Às vezes tu faz até uma proposta, porque como ele era muito questionado e o valor da contratação, eu acho que tentaram valorizá-lo novamente, dá-lo valor de proporção, porque naquele momento, embora fosse o mercado chinês, que é um mercado que paga muito, né? Mas um valor daquele é a contratação de, olha, para o mercado brasileiro, aquele valor. Mas para a China não. Mas na China, na época, pagava. Para a China não é tudo isso, cara. Olha aqui, ó, Andrigo do Atlético Goianense, Valdívia no Atlético Mineiro, Paulão no Vasco, Arthur na Ponte Preta, Gustavo Ferrarez no Bahia, Anselmo no Sport Recife, Ailon no Goiás. Eu acho que esse aí é o único que serve. Jefferson no Vitória, Alan Costa no Vitória e no Goiás. Meu Deus. Alan Costa é o zagueiro. Mas ele chegou aí pro Goiás? De uma divisão para outra pode. Foi, tá. Fernando Bob na Ponte Preta. O Fernandinho disse que o Fernando Bob foi bem, mas a Ponte Preta está caindo pela Fernando Bob pegou a seleção do Campeonato Paulista. Não é mau jogador. No primeiro semestre, né? Não é mau seleção do Campeonato Paulista do primeiro semestre. Marquinhos no Sport Recife. Marquinhos. Silva no Atlético Goianense. Alisson Farias no Criciúma, disse que aprontou todas. Mas o cara para aprontar em Criciúma não é possível. É guerreiro. É guerreiro. Eu valorizo. Criciúma, o cara não tem como aprontar. O cara buscar espaço em Criciúma. Não, mas ele sabe que vão descobrir, professor. E admiração. Para aprontar, eu posso aprontar em Lagoa Vermelha. Às vezes não se importam que descubram. É isso, cara. Eles não se importam. E aí eu fico aqui defendendo os caras, às vezes. É que tem vários jogadores que são titulares aí. Tu falou que são todos reserva. Pelo contrário, acho que o percentual dá muito mais de titulares. O Jefferson é titular, o Arthur é titular, o Ailon assumiu a titularidade. Pode... Já deu 4. Pode seguir, que eu vou te dizendo. Até o Rec está rindo dessa. Luque. Isso. No São Martinho. Tu tinha esquecido do Luque. Eu te refresco a memória. É para tu não dormir. O Luque tu me derrubou, o Luque tu me derrubaste. E o Tyberson no Juventude. Selecionou feio. Eduardo Henrique no Atlético Paranaense. Isso. Eduardo, zagueiro no Atlético Goianense. Tá aí um que pode voltar. Mas... É que ele é nervoso. Zagueiro nervoso não dá. Eduardo... Aí ele faz um pênalti contra o Botafogo. Ele recua errado contra o Veranópolis. Assim, zagueiro não pode. Quando tiver uma zaga titular boa, o Anselmo, aí pode deixar crescer um jovem à sombra. Agora, não adianta querer trazer um jovem desse como solução. O Thierry no Grêmio pode ser solução? Não. Agora, pode deixar ele crescer, jogar de vez em quando à sombra de Jeromel e Kahneman? Pode. A questão de tu chegar... Tem vários mais titulares. O Anselmo é titular. O Anselmo é titular. O Fernando Bob é titular. Eu vou dando percentual para ele, que não é tão baixo. Professor, eu concordo. Eu acho que às vezes... Não, esse é banco no Chapecoense. Andrigo é titular.
Agora. Vou te ajudar. A diferença de Valdívia e Paulão são titulares. São. Então nós já estamos em 8 O ou 9, Paulão né? titular sem se aonde? esforçar. Ele tem jogado mais do que ficado na reserva. Não, do ele Vasco. esteve... Não, peraí, acompanhei. Titular, se lesionou, recuperou-se e voltou. Agora jogou as últimas duas. Jogou as últimas duas. Nós estamos acompanhando tudo. Podem acompanhar tudo, são jogadores ruins. O senhor acha que eu vou deixar de ver o Professor Ferrarez Paulão, na reação do Isso, Bahia? Isso, tem que ver o Ferrarez, o Andrigo, Isso. todas essas maravilhas. Pela TV, de longe. De longe, vem cá, não, já mostraram que não serve. Deixa eu complementar o meu raciocínio. É que, Essa na lista aqui verdade, não tá completa. são jogadores que têm que ser complemento de time e não a essência do time. Isso. Eu acho que o que facilitou muito, e eu tenho insistido, tem se falado pouco nesse programa aqui do Grêmio, né, Rec? Vamos falar do Grêmio. O sucesso, para mim, dos jovens no Grêmio é tu entrar numa equipe que tem um esquema que é o mesmo há 3 anos, joga sempre da mesma maneira, troca uma peça, mas quem entra sabe o que fazer. Então isso facilita muito. O Inter trocou e eram umas críticas que vêm desde o Agel, te lembra? Nós chegamos a fazer programa junto. Chegou um determinado momento que eu trouxe para uma discussão que é o 4º esquema que o Inter tentava naquela competição. Não há como um jogador que está querendo se afirmar definir, né? Porque um dia é uma função, outro dia é outra. Um dia está do lado de um jogador com uma característica. Quer ver eu tirar o professor do sério? Quer ver eu tirar o professor do A sério? prova que tu dizes é verdade, que o Grêmio, quando teve aquelas... quando o Luan ficou lesionado, o Grêmio começou a experimentar o Ramiro no meio... Desarrumou tudo. O Arthur no meio Desarrumou tudo, todo todos mundo fora do começou lugar. a jogar mal. E confirmando a minha tese, o Bressan jogou na lesão do Jeromel sem comprometer absolutamente nada. Entrou num time ajustado e ele teve uma boa situação dentro do nível dele. Mas olha como o inverso também a gente tem que ter cuidado. Hoje o Guto é criticado porque o Guto não sabe variar o esquema. Ele vai morrer abraçado na teimosia dele em relação ao esquema. E ele já disse, eu jogo desta maneira e ponto. Mas vão ter que tocar uma flauta. Mas não pode ser assim, pelo seguinte, eu acho que mudar demais é um problema, concordo. Agora, tu não pode ficar refém de um esquema porque tu depende da peça. O Leandro Damião, o Inter encarreirou 10, 11 vitórias depois que o Damião chegou, né? Isso todo mundo viu, o Damião mudou a cara do Inter. Ele conseguiu adaptar o esquema ao Damião, ótimo. O Damião se lesionou. Aí ele vai botar quem para substituir o Damião? O Nico Lopes não tem a mesma característica. Ele tem que mudar o jeito de jogar. Ele tem que botar o João E Anderson. ele não quis fazer. Não, eu vou morrer abraçado com o esquema porque eu não tenho tempo para treinar. Foi a justificativa dele. Desculpa, mas não é por aí. Ele tem que ter uma variação tática. Tem que ter, qualquer treinador vai ter no mínimo 2. Acho que ter 4, 5 é um problema. Mas não pode ter só um, porque senão tu vai morrer abraçado no teu jeito de jogar, tu vai alçar 50 bolas na área contra o Luverdense e não vai ganhar o jogo. Se o Damião saiu, tu vai ter que botar o jogador com outra característica. Ou então tu fica com o Rafael Moura, que é a mesma característica do Damião. Eu tinha falado... É isto. E aí o Guto está sendo incoerente. O Guto, E muitas pessoas... E eu fui um defensor do Guto, hein? E eu disse, quando o Guto chegou no Inter, foi o primeiro treinador, Rec, desde o Aguirre que eu vi no Internacional. Primeiro treinador que eu digo, esse é treinador. E ele conseguiu ajustar o time, ele conseguiu dar uma cara pro time, ótimo. Agora, nos últimos jogos do Internacional, o nosso desempenho é muito fraco. No grande gauchão, como definiu bem o professor Enio. Mas... E tu pega o seguinte... Tu tira o Guto Ferreira e bota o Marcelo Oliveira, Abel Braga, Levir Coupe ou qualquer outro treinador, vamos botar assim, da velha guarda. Alguns que hoje seguem querendo, por teimosia, defender o Guto, iam estar execrando esses treinadores como execraram o Argel. Agora eles vão na desculpa de que não, porque o Guto não tem peças para reposição. Não, para aí um pouquinho, vamos respeitar. Qual é o orçamento do Inter perante a Luverdense? Aí querem me irritar, professor. O Internacional quer me irritar, porque é inacreditável tu ser teimoso. Começar a trazer Zordil aqui. A crítica ao Guto procede, na minha visão... Neste momento... por uma incompetência de tentar. Eu sempre brinco que o goleiro não pode tomar gol parado.
O goleiro tem que se jogar. Se ele vai alcançar a bola ou não, Eu é tinha um outra voador conversa. que era o Márcio, aquele. Não, Márcio Borboleta. De má lembrança em 2004. eu quero Caiu, dizer assim, caiu. Tinha um tio meu que dizia que era o Márcio De má Bravuleta. lembrança. Tem que pular, tem que pular, tem que aparecer na foto. Tentar sair na foto, né? Agora, da mesma maneira, acho que o treinador, num jogo em que o time está indo mal, não quer dizer que vai resolver. Agora, o treinador tem a obrigação de tentar, por isso eu brinco com o goleiro, tentar alguma coisa. E esse tentar não pode ser tirar um jogador e colocar o outro na mesma posição para jogar da mesma maneira. O Internacional jogou com a Luverdense com o CRB em casa. O Internacional não produziu. O time do CRB jogou bem contra o Internacional. O Internacional não jogou bem. E o Guto fez 3 substituições, sem mudar nada, rigorosamente nada. Ele trocou 6 por meia dúzia 3 vezes. Os 3 atacantes, ele colocou 3 jogadores para jogar na mesma posição. Então não precisa. Isso é teimosia. Sabe? Não precisa treinador para fazer E isso. o Inter já tem um co-líder. O América fez 1-0 no ABC, tem 63-63, o Inter segue ganhando nos critérios, e o Criciúma vai escapando aí dessa... Algum risco tinha o Criciúma de rebaixamento? Tu é minha testemunha. Não, já escapou, 46. Eu, há muito tá ganhando tempo, boa. digo que não faço a mínima questão de ser primeiro. Eu acho que o que está acontecendo com o Internacional, por paradoxal que pareça, não é ruim. Eu acho que esses últimos 3 jogos que escancararam as carências do Internacional e que tinha se parado de falar. Quem tem mais carências, o Inter ou o Guto? Nada que ver uma coisa com a Se o outra. time é ruim, Ambos. o técnico está Ambos. livre. Não, o time. Ambos. Primeiro lugar, Ambos. o time tem carências, mas com esse grupo de jogadores, tu pode tentar alguma coisa durante um jogo. Não quer dizer que vai dar certo, mas tu tentaste. O bom treinador... Por exemplo, Professor, tu eu tira, deixo- só para concluir, tu tira o ponto esquerdo, o Sacha, tu colocas o Camilo, que é meia, pega e põe o time a jogar no 4-2-2-2. É isso aí. Põe o Camilo no meio, junto com É o isso Davi. aí, encosta o Potker no Damião. Ou uma ideia que surgiu lá quando nós estávamos assistindo o jogo contra o CRB. O Cláudio Vinck, o desastre de sempre, que o REC não enxerga. Mas, enfim, aquele horror, os caras passando por ele... Ele é tão fraco quanto os outros. O REC... E o que é isso? Eu sou tão feio quanto o outro feio. Mas nas 11 vitórias na sequência, Sim. ele estava nas 11. Tá bom, mas jogando mal. Mais ou Então, alguém sugeriu, põe o Camilo no lugar do Edenilson e puxa o Edenilson para a lateral direita, onde ele já jogou, É e claro. que ele tem qualidade, que ele tem energia, e pode ser que o time melhore. E o Camilo no meio, porque o CRB não estava atacando, o Camilo vai ajudar o D'Alessandro a armar. Tá certo? Durante o jogo dá para fazer É isso. isso, durante o Professor, jogo. na É uma verdade- tentativa. Isto é que o treinador não faz. Eu vejo o Inter muito exposto. Eu quero aumentar um pouco a discussão, a gente sai do plano tático e vai... Eu vejo o momento do Inter, pelo seu tamanho e por estar numa B hoje, né, com toda a mídia que tem, com todo o prejuízo que tu tem, o que na verdade se vê é que o Guto não consegue, com o seu tamanho, né, acalmar toda a pressão, e essa pressão acaba passando do Guto e chegando no Por quê? vestiário. Porque parou de encarregar vitórias. Exatamente, é um time que não tem tamanho para sobreviver à mínima turbulência. E aí eu lembro, Rec, antes da sequência de 11 em 13, houve um mesmo jogo que ambos declararam, você se lembra, o Guto dizendo que não jogava
e o vice-futebol tinha dito que ele tinha contratado e dado os jogadores. Lembram dessa declaração? Foi depois contra o jogo, foi com o Atlético Goianiense lá que nós perdemos, que depois que veio dois jogos em casa, que ali a direção mandou recado. Isso, se não ganhar as duas, tá Mas fora. as declarações ali foram, eu contratei e dei pro jogador, e outros que não jogavam. E aí seguindo-se vitória. Então, o que eu digo assim, a gente que vê que a mística do futebol, por que todo jogador, ele aqui é ruim, aqui ele é bom e é o mesmo jogador. Na verdade, são as condições que tu consegue dar para ele desenvolver o teu futebol. O Inter não é nem a ruindade que está nos 3 jogos e nem aquela maravilha que pareceu nos 11 Vila Nova 1-0. Né? Isso, é que tem um fator que agrava mais o momento do Internacional, Roxo. É o momento do Grêmio. O Grêmio também está numa final de Libertadores, no pior ano da história do Internacional. Mas os dirigentes não podem se deixar levar por isso. Não, eu tô falando... essa é a questão. Não pode. Claro que não pode, mas... Tem o dever de dar estabilidade para os jogadores. Mas os dirigentes estão pecando, e muito nisso, e parece que não querem enxergar a realidade que o Inter está vivendo. E isso é preocupante. Tá, mas mudar agora resolve em novembro? Não, acho que não, Rec. Eu acho que não tem que mudar o Guto Ferreira, deixa ele até o final do ano. Eu acho que a avaliação que a direção tem que fazer, e o próprio Guto Ferreira, é o Inter, o Guto, estão preparados para 2018, que a pressão é 100 vezes maior, porque daí o Inter vai estar na sua turma. O Guto consegue segurar essa pressão? Eu acho que o próprio Guto tem que fazer essa reflexão, e a própria diretoria, porque senão vai perder 2 jogos no Gauchão e vão mandar ele embora, que se não chegar na final do Gauchão. Mas aí eu volto à minha primeira manifestação. O equívoco foi exatamente anunciar a permanência dele há um mês atrás. Porque o trabalho que deveria estar sendo feito agora, professor, ele é nosso treinador até dezembro, esses são os jogadores, nós vamos classificar, nós vamos ganhar, é isso, e não deixar, não abrir essa discussão, não ir para cada coletiva discutir essa matéria, porque ela volta, são recorrentes, todas as entrevistas, como tu ficou agarrado em dizer que vai ser em 2018, e aí o Guto foi mal, é ele em 2018. Enquanto isso, que publicamente garanti ele até o fim do ano, segue a sugestão do professor Enio, há um mês atrás aqui no Cadeiro, e acerta o Cuca para 2018. Pronto. Porque eu não sei se o Abel vai topar sair do Fluminense. Mas são esses dois. O último trabalho do Cuca no Palmeiras foi ruim. E qual é o problema? Mas continua sendo um treinador de outra turma. Isto é sinal. Que o Guto vai embora, eu acho que hoje não se discute mais. Depois da entrevista dele de ontem... Se o Internacional contrata um treinador desse tamanho, ele está sinalizando... Eu estou me repetindo aqui. Mas onde ele quer chegar? Que ele não vai ser coadjuvante na Série A. É isso. Professor, para a sua alegria, o boato o dia inteiro hoje, para a alegria do REC, chama-se Abel Braga. Não. O REC é que o Abel é o óbvio, né? Mas eu acho que o Abel é do tamanho do Cuca. Lógico, eu quero dizer, a sinalização é a mesma. Nós vamos fazer time. Foi o último treinador que começou e finalizou o ano no Internacional, quando então, hoje, o presidente Marcelo Medeiros era o vice de futebol, era o diretor de futebol em 2014, ao lado do Dr. Luiz César Souto Moura, né, quando o Abel começou o ano e terminou o ano como treinador do Inter. E queria treinar o Inter na segunda. E nós fomos para a Libertadores em 2015 em função da classificação do Abel. E ainda fomos de um jeito, assim, milagroso, eu diria, num jogo contra um Figueirense. 5-0 da Chapecoense. E 4 do Grêmio. Né? Pelo amor de Deus. Contra o Figueirense lá, aos 45 do segundo tempo, enfim. Mas o Abel, bem ou mal, começou um trabalho e terminou um trabalho. Foi o último treinador que começou o ano e finalizou no Inter. E acho que isso, além de toda a qualidade que o Abel tem e já demonstrou, né, eu acho que vai ser cotado no Internacional sempre. Quer ver a situação engraçada? Também falei isso hoje lá na Rádio Grenal. A situação engraçada desse contrato do Guto. Eu não sei o que está escrito, mas gostaria muito de ler esse contrato. Ele tem prêmio para classificar para a Série A. Se ele for demitido agora, ele classificou para a Série A
ou não classificou para a Série A. Ali eu vou ele tem dividir, pontuação. Ele não há risco de ele ser demitido agora. Mas digamos que fosse insuportável, Doutor tivesse Marco tomado Aurélio 5 a Souza, 0. eu ouvi ele hoje lá contigo e eu divirjo dele nessa tese. O Inter matematicamente não está classificado, ponto. Não alcançou o objetivo, está resolvido. O contrato está resolvido assim, Ele não receberia não. e não renovaria automático pro ano que vem. É isso aí. Mas aí teria que ter demitido Hoje. ontem à noite ou antes do jogo do Vila Nova. O Inter vai se livrar do... Não quero tirar dinheiro do Guto, pelo amor de Deus. Pois é. Eu estou dizendo que é difícil de entender esse tipo de contrato. Como é que você faz um contrato para subir se pode ser demitido antes do cara? Mas, Rec, a instabilidade... Ou ele vai ganhar proporcional? A instabilidade que provocaria no Inter a demissão do Guto... Não, agora ninguém cogita isso. Ninguém cogita isso. Mas hoje surgiu um outro assunto que também o diretor remunerado não se relaciona bem com funcionários, com o Jorge jogadores. Macedo? Jorge Macedo. Pois é, mas daqui a pouco o Guto também parece que tem bronquite lá dentro. Aqui, ó, nada disso importa. 2 semanas... Acabou o campeonato. Isso. Subir. Depois conversamos. Isso, aí o balanço é o final de competição. Sim, claro. 2 semanas. Eu vou repetir o que eu digo para os meus alunos perto de uma prova. Esquece o mundo e pensa na prova. Não briga com o namorado, não briga com a namorada, Nem não com sexo o pai, o cara com a mãe. vai fazer. Olha aqui, ó, é melhor não correr risco. Melhor não, segundo o professor. Ainda bem que eu não fui aluno do professor. Eu não ia obedecer o professor. Eu quero dizer o seguinte, não é hora de sacudir a árvore. Deixa o Internacional. Internacional tem que jogar mais 2, 3 jogos. O professor é uma sabedoria. Jogos, né, não é hora de sacudir a árvore. O professor é um ensinamento permanente. Mas que é legal. verdade. Hoje estavam lá, eu estava vindo para cá, estava preso no engarrafamento. O Cristiano Silva, que é um bom repórter. Bom repórter da Rádio Guaíba, né? Ele estava contando de um episódio com o empresário do Hernando, né, que na prorrogação, quando o contrato do Hernando foi prorrogado, em um determinado momento, e aí trocou a direção do Internacional, e que o tal o empresário perguntou, e agora eu pago para quem que trocou a direção? Para quem que eu pago? E aí, eu estava ouvindo também, é muito sério. É muito sério. E que ele foi entrevistar o empresário lá em Minas Gerais, eu acho. Isso. E o empresário disse, eu não vou gravar sobre... Ou em Goiânia, não sei. Eu não vou gravar, mas é mais ou menos isso que tu falaste. Sim, off. E esse é o depoimento de uma pessoa que é séria, que é o Cristiano Silva. Tá, não tirando o mérito do por Cristiano. Que eu tô... Mas há quanto tempo circula essa história do Hernando? Vou lhe dar uma outra história que é pior que essa. Mas eu posso te dar 10 histórias. A do Jorge Henrique é pior que essa. Então... Ele lembrou, ele discorreu sobre a do Jorge Henrique também. Mas, Rec, nós temos... Eu falei isso aí 570 trocentas Só que a do Cristiano é a história mais cabeluda ainda. Só que tem horas... E na hora... No Internacional... Nesse momento, nenhuma história é verdadeira, nada vai ser investigado e nós temos 2 semamas para tratar de coisa mais importante. Só vamos situar, então, já que o professor trouxe uma coisa tão grave, na verdade, a notícia, esse era o meio, a notícia começou por outra notícia, né? De que foi nomeado pelo chefe do Ministério Público 2 procuradores para examinar, a pedido do próprio Internacional, o fim mas o que o Ministério Público decisão pode fazer? O Ministério Público pode chamar esse procurador para saber? Não, só porque é para investigar se as denúncias ali têm capitulação no Código Penal. E aí sim, aí é matéria pública, né? Eu não posso roubar em lugar nenhum. É isso aí. Então, foi encaminhado ao Ministério Público e já tem 2 procuradores designados. Depende. Não posso roubar em lugar nenhum. Se tu roubares, aí eu me metendo a falar com o advogado, mas se tu roubares, mas por exemplo, isso que o Ministério Público vai examinar, se não houve roubo. Mas por exemplo, os dirigentes da CBF, que está preso nos Estados Unidos e sendo julgado, e o outro que não sai do Brasil para não ser preso. E pelo menos eu ouvi, o Ayrton certamente sabe muito mais de lei do que eu, de que
No Brasil, por favor, se eu disser bobagem, me corrija, Ayrton. No Brasil, o REC a minha empresa vai contratar a empresa do REC para botar a sonorização num evento. E o REC me dá 10% do que ele vai ganhar, porque eu o escolhi e não escolhi a tua empresa. De que isso aqui não seria crime. E nos Estados Unidos, sim, seria crime. Então, o senhor quer dizer que o por fora pode não ser por fora? Não. O dirigente escolheu o procurador? Não. A CBF vendeu os direitos de transmissão da Copa América, a Sul-Americana da Copa América, para a empresa do Ayrton. Professor, é difícil comparar coisas diferentes. Em relação à Olimpíada e à Copa, o que se diz é que houve a compra de votos e isso influenciou milhões de contratos e decisões, envolveu o país. Isso é uma determinada coisa. Só o que eu quis dizer, sem fazer nenhum exame de mérito, é que eu disse que o Internacional fez primeiro uma due diligence, depois fez, através do seu conselho, um parecer do seu conselho fiscal, onde aponta indícios de infração penal. Este inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e a notícia que a gente está retransmitindo aqui é que o procurador, o chefe do Ministério Público, né, já determinou que 2 procuradores examinem. Eles podem, ao chegar ao final ali, dizer que não há infração ao Código Penal. Há uma grande sacanagem, entre aspas. Investigação é diferente de condenação. O indício leva à investigação. Há indício de fraude. Vamos investigar. A investigação ela tem que acontecer. Em qualquer esfera, né? É bem diferente de a gente ver assim, fatos estarem sendo contados aleatoriamente, porque eu tenho muito cuidado com isso. A gente fala para milhões de pessoas aqui, né? direto já, mete-lhe tudo. Como o Inter é um ente político, né? Nessas horas, infelizmente, tem a turma do deixa disso. Não vamos manchar a imagem da instituição. Não mexer em... deixa lá os coitadinhos, eles já passaram para a instituição, eles não vão fazer voltar. Uma justiça, não. O Inter fez a sindicância e a sindicância que apontou o envio para o... Ruschel, por que não fez o outro agora? Ruschel, conversando com algumas pessoas que estão no Conselho do Inter e que... Mas a maioria não. E que sabem um pouco mais a fundo do que eu, pelo menos, desta matéria, analisaram um pouco mais, disseram que esses relatórios da comissão que foi criada, na verdade a comissão empurrou para uma outra comissão, quer dizer, um troço sem nenhum sentido, né? E o parecer do Conselho Fiscal foi um pouco, tipo assim, eles só se tiveram a 12 questões, 12 pontos, se eu não me engano, alguma coisa assim, enfim. Foram o Inter perdeu a oportunidade de fazer uma investigação muito mais profunda do que a que está sendo feita. Por uma questão institucional, com um discurso surrado, com um discurso que não faz bem ao clube, faz mal ao clube. De vamos deixar assim, veja bem, coitadinho do fulano, do Beltrano, do ciclano. O Grêmio deixou assim. O Inter não pode ter a sua imagem, tem que preservar a sua imagem. Não, é o contrário. Nós estamos no momento dentro do país que essas coisas estão sendo investigadas. Investigação é diferente de condenação. Mas, pessoal... Né? E a gente não quer averiguar a fundo. Com todo o carinho que tu me merece, mas os estatutos são iguais e o Inter cumpriu protocolarmente. A nova direção contratou uma auditoria externa independente. Essa auditoria apontou. Aí foi para o Conselho criou uma comissão especial. A comissão especial produziu um trabalho e mandou para o Ministério Público. O Inter está inovando, sim. Mas o relatório da comissão está fazendo o que o Grêmio não fez. O relatório da comissão não o relatório da comissão, ele não diz assim, ó... Aí na prática, ele não diz assim, ó, politicamente, Ruschel, olha, tem indício que o Ruschel aqui pode ter dado uma nota em comissão que não deveria receber, alguma coisa assim. A comissão jogou para uma nova comissão. Desculpa, não consigo entender enquanto colorado
por que a comissão não vai até o fim ela também? Porque ela tinha uma limitação, porque houve uma mudança estatutária durante o seu trabalho. E ela não podia ir adiante. Estatutária não. Pode ter vindo no regimento interno da casa. Regimento do Conselho. Pode até. Aí tudo bem. Não, aí tudo bem. Mal. Tá. Então, devido a essa mudança, eu ouvi uma entrevista de um dos membros da comissão justificando esse aparente absurdo. O presidente da comissão é um dos que participa dessa bancada aqui. O José Amarante, eu vejo seguidamente aqui. As manobras políticas que o Ayrton Ruschel conhece muito melhor do que eu, que os clubes fazem, para botar panos quentes em assuntos que podem ser muito graves. A gente não sabe, mas podem ser. Esse do Hernando aí, tem que se investigar. É que também tem muita maldade, né? Eu não estou dizendo que é todo mundo anjo. Perfeito. Mas também tem muita maldade. A coisa é assim, o Ayrton... Não pode virar caça às bruxas, né, doutor? Não, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes se forma uma opinião na base da impressão. O Ayrton é dirigente do Grêmio. Aí o Ayrton vai lá e contrata o João da Silva, né, achando que está fazendo uma beleza de contratação. E o cara se revela uma grande porcaria. E o Ayrton gastou dinheiro. Eu posso interpretar, poxa, pobre do Ayrton, apostou o dinheiro do Grêmio numa contratação que ele acreditava e deu errado. Ou eu posso dizer, sem vergonha, ele pegou, botou o dinheiro do Grêmio, levou uma beira por fora que ninguém sabe e por isso ele contratou esse bonde. Eu não tenho prova nenhuma. A nossa tendência é muitas vezes ver maldade em tudo. Maldade e má fé. Então acho que a gente tem que também tomar cuidado, não quer dizer que não haja, mas também porque um dos meus desentendimentos num grupo político lá do Internacional, em que eu fiz parte, pouco tempo, foi quando sentado numa reunião, sentado do meu lado, ele vira para mim e diz assim, escuta, tu não acha, professor, o senhor não acha que o fulano trabalha no Internacional porque ele gosta do Internacional? Ele trabalha para roubar. E eu, na hora, eu digo, pô, vamos lá então, tu tens provas disso aí e nós já vamos fazer um banzé e eu vou te ajudar. Não, prova eu não tenho. Mas, pô, professor, não seja ingênuo. Por que alguém vai trabalhar no clube se não for para roubar? Ele que estava ali, num grupo político, tentando ir trabalhar no clube. Ele me disse isso. Eu levantei. Então te permite pensar que ele vai entrar para roubar. Eu quero dizer assim, eu cito ligeiro assim, 3 extraordinários dirigentes que saíram com muito menos patrimônio do que entraram. O doutor Hélio Dourado, nosso patrono, uma figura... Quase quebrou. O Cacalo, querido, que trabalhou tantos anos pelo Grêmio e fez. Do Internacional, o doutor Arthur D'Alegrave, também. Então, teve... Para citar, então, vou citar pessoas que entraram lá, porque esse raciocínio é um restante simplório. Mas que há também quem entra em clube para se aproveitar também. Já voltamos. O Grêmio já associou mais 3.500 torcedores desde quarta-feira passada, totalizando agora 89 mil sócios em dia. Provável time do Grêmio para o jogo contra a Ponte Preta: Groi, Léo Moura, Bressan, Thierry, Marcelo Oliveira, Jailson, Michel, Ramiro, Fernandinho, Everton e Jael. No Inter, a notícia é que o Klaus já realizou trabalhos físicos, mas ainda não treinou com bola, então desse jogo do Vila Nova ele está fora. Eu quero fazer um pronunciamento, vamos chamar assim, porque eu ouvi o pessoal da Rádio Grenal criticando, no caso o Grêmio agora, porque é o Grêmio que está numa final, né, que o Grêmio está priorizando para o jogo do dia 22 os seus associados na compra de ingresso. Eu acho que o Grêmio faz muitíssimo bem. Mas não tem como ser diferente. Como o Internacional deve, quando tiver jogos com grande procura, a prioridade tem que ser dos sócios. E aí começa aquela demagogia, não,
mas coitado de quem não pode ser sócio, como é que vai fazer para ver o jogo? Vai ver pela televisão, desculpe. A prioridade para assistir o Grêmio na final da Libertadores são dos sócios do Grêmio. Só em relação ao Grêmio fica fácil de esclarecer, porque hoje nem a venda nem é feita pelo Grêmio, é feita pela Arena Porto Alegrense, né? Que detém os direitos. E isso está esquematizado, já sistematizado. É o mesmo para o jogo Grêmio Ponte Preta, é o mesmo para o jogo Grêmio. O que o Grêmio e a Arena Porto Alegrense acertaram foi uma atualização do valor dos ingressos, porque o espetáculo é um espetáculo diferenciado, né? Mas com essa priorização de sócio, cada categoria tem a sua preferência na aquisição do ingresso. O que o Grêmio ganha atualizando os valores? Nada. Nada. Não ganha, não, pera um pouquinho. O Grêmio é dono de 50% da Arena Porto Alegrense. E o Grêmio tem um passivo que hoje está em 100 milhões com a Arena Porto Alegrense, cujo o lucro dela ajudaria a pagar esse contrato. Então, eu quero abrir com a questão boa, tá? Dos sócios, Rec. O Grêmio hoje paga 1.800 de aluguel da Arena, de aluguel, da prestação e da aquisição, chamem como quiser, aluguel ou prestação, paga 1.800 e vai receber no seu quadro social, em média, 6 milhões por mês. Então, o Grêmio tem um lucro de 4.200 limpo e recebe um estádio pronto, arrumado, que a bronca não é dele. Tem que botar isso no cálculo. Quanto é manter um estádio, quanto é ficar 24 horas... Mas é aquela história que quanto mais sócio tivesse, mais dinheiro tinha que dar para... Peraí. E um X sócio... Vamos chegar lá, Rec. Se tu não deixar a gente falar, os teus convidados têm que falar, Rec. Deixa eu terminar aqui, então. Esse é o primeiro item. O segundo item é até o número, parece que é 62.500, o dinheiro todo é do Grêmio. A partir dali, 50% é do Grêmio e 50% é da Arena Porto Alegrense. Então, eu queria fazer essa distinção. Como? Desculpe, os sócios? Eu não entendi. Existia um número teto, que é da migração. Até o número de 62 mil sócios vai integral para o Grêmio. A partir dali... O que associa, cada R$100, 50 é para a Arena Porto Alegrense e 50 é para o... Os 62 mil, Ruschel, era dos sócios que tinham na época do Olímpico, é isso? Na época pararam lá, né? O sócio em dia... Até ali é tudo do Grêmio, porque já era patrimônio do Grêmio, então, é isso, até ali é do Grêmio. A partir dali divide 50%. E vai para a Arena Porto Alegrense. A Arena Porto Alegrense é essa, Rec, que a gente sempre diz que dá renda de 3 milhões e vai para a Arena Porto Alegrense, mas que há 5 anos não dá lucro. Porque sustentar aquele estádio, fazer a manutenção do estádio com aquele número de funcionários, até o momento não tem dado lucro. Então, só queria falar dos dois aspectos do negócio, a Arena, hoje, nos dias de hoje. E faltam 15 anos para quitar. Mas se não dá lucro, não é bom o Grêmio ter Arena. É por isso que nós vamos um dia, não numa decisão dessa, fazer essa discussão. O Grêmio ganha, se houvesse lucro na empresa Arena Porto Alegrense, o Grêmio participaria desse lucro. Para bater a dívida resultado existente. Final. Mas nos 5 anos de existência do estádio, não houve lucro. A Arena Porto Alegrense até hoje não deu lucro, mesmo o Grêmio participando desses 5 anos em 4 Libertadores, com rendas de 3 milhões. Para tu ver o que é a manutenção do estádio. Já voltamos. Obrigado, Rec, pelo espaço. Já. 8h18, Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Personal Car, está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure nossa equipe de vendas, toda a linha de veículos, multimarcas seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições de pagamento, de financiamento, totalmente especiais, até 60 vezes. Venha nos visitar.
Euclides da Cunha, 606, 606. Telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Bá Pizzas é show. Atende de domingo a domingo, a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora. 3085-1313. Zona Norte, Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira também em PAPIZZAS. Bapizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Invista em segurança para você e sua família com a Protegeri, por valor muito abaixo por mês do que você imagina, com equipamentos e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados, protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegeri. Ligue 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegeri. Eu queria fazer uma coisa de utilidade pública. E depois quero me exibir. Eu ri porque o meu filho ia dizer, já vem ele de novo. Mas assim, ó, a greve do magistério completou 2 meses, Rec. 2 meses. Nós temos crianças sem aulas há 2 meses. O ano vai terminar em abril. Em muitas escolas. Existe a possibilidade, na unidade do centro do Colégio Unificado, de recuperar esse ano ainda. Os pais que quiserem procurar o Colégio Unificado do Centro, entrem em contato. É possível, nós estamos dando aula de recuperação em 2 turnos, para que os alunos não percam o ano. Que beleza. Para que os alunos não entrem janeiro, fevereiro tendo aula, porque os alunos possam. E eu nem estou me referindo à grande tragédia dos alunos que estão fazendo o Enem, dos alunos do 3º ano, há 2 meses sem aula. E eu fico pensando, como é que vai ser em janeiro se um aluno passar na URGS e tiver que entregar a documentação e não tiver concluído o 3º ano? Como é que vai ficar? Mas, enfim, a utilidade pública... É o contrato do Guto. A utilidade pública é esta. A possibilidade de recuperação no Colégio Unificado do Centro. O professor dando uma aula sociológica aqui, eu encantado, o REC veio e disse que é que nem o Guto. Aí o REC me derruba. Mas para salvar isso tudo tem unificado. Para salvar essa coisa, o cara não vai conseguir entregar os documentos para entrar na faculdade. Agora vem o regozijo pessoal, estou aguardando. Vem o regozijo pessoal. O Unificado está completando 40 anos. 40 anos. Óbvio que eu estou muito orgulhoso, óbvio que já passamos por tudo. Mas nunca nesses 40 anos houve em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul uma aula para 3.500 alunos. Quinta-feira da semana passada, no feriado, eu tive a honra, eu tive orgulho de participar no Auditório Araújo Viana, de uma aula com auditório completamente lotado, gente sentada no chão e nós fazendo uma revisão para as provas do Enem que ocorreram nesse domingo que passou e no domingo da próxima semana. Nunca. Nós já tivemos 10.000 pessoas fazendo um simulão lá no Gigantinho. É verdade. Mas era uma prova, uma aula com 3.500 pessoas. Professor, meus parabéns. Eu como porto-alegrense, como teu amigo, né, como admirador, eu fico encantado. E espero que com isso o REC não compare com o Guto. Olha, mas eu te digo... O contrato que eu comparei do Guto é o contrato do cara. O cara passou na URGS e não pode entregar os documentos. O Inter não pode botar o Guto pra rua porque não sabe se ele classificou pro ano que vem. Deixa o Guto lá, REC. Em 2018 a gente vai ver o que vai acontecer, REC. Deixa o Guto lá, REC. Até pelo menos mais 4 jogos, mas eu fui aluno do presidente, meus irmãos, cara, eu sou mais filho, eu sou o mais novo de 6, né?
Meus irmãos mais velhos todos foram alunos lá do professor e de vários... Eu tive grandes professores no Unificado, grandes mesmo, assim, que marcaram a minha história pessoal e profissional. Isso a gente não esquece, cara. Pessoas que te ajudam na tua formação pessoal, profissional, acadêmica, a gente não esquece. E eu tenho muita gratidão, mas muita gratidão por essas pessoas que passaram pela minha vida me ensinando. E a gente está aprendendo todos os dias, por óbvio, mas eu falo em sala de aula especificamente, porque o cursinho na época lá, enfim, até hoje tem aquela questão de ser mais leve, mais engraçado, mas o que esses caras fazem, faziam, fizeram e vão fazer é impressionante. A gente vê a alegria do professor Enio na sala de aula, o quanto ele gosta e quantas pessoas que estão lá gostam de trabalhar e de passar isso pra gente. E isso marcou minha vida mesmo. Então eu sou muito grato a ti, professor, e a todos lá do curso de vocês. Eu sei que já passou muita gente boa e ainda tem muita gente boa lá. E eu tenho uma eterna gratidão por todos os meus professores, em especial a quem está fazendo 40 anos, né? Olha essa marca para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tu olha o peso que tem, isso é muito bacana. Parabéns, parabéns. E o mais bacana é que tem aluno que gosta tanto, que vem, passa no vestibular da URGS, 2 anos depois aparece de novo e passa no vestibular da URGS. A minha filha? A linda filha do professor Reck. Que já virou professor. Que me convenço, passou 2 vezes na URGS. Me convenço mais uma vez que puxou a mãe a vida. Fisicamente, até nessa... Fisicamente e intelectualmente. Um beijo nessa menina que é filha do nosso querido. Vamos para outro vestibular agora. Outro vestibular. Vestibular de atacante. Everton, Fernandinho e Arroio disputaram em algum momento. Deu Fernandinho porque o Arroio não aproveitou. O Arroio está com um problema na garganta. É um problema mais sério esse da garganta. A garganta é uma coisa muito delicada. Mas o... Tem flauta aí nesse... Everton ou Fernandinho? Não, eu tenho um amigo meu que está com uma pedra de sal na garganta que ele está tentando derrubar e não tem jeito. Rec, eu fico muito à vontade, porque minha opinião não é de hoje, e tu já me deste a oportunidade do prestígio de vir essa bancada antes aqui. Eu defendo o Fernandinho, eu defendo o Everton, porque o Everton está no Grêmio desde 2014. Ele conhece a forma do Grêmio jogar, ele está adaptado, ele está no ritmo de jogo, hoje ele está maduro, por isso que eu citei 2014, nós estamos em 2017, ele está indo para a 3ª temporada, então eu acho que ele está pronto para assumir a titularidade do Grêmio. E temos o Fernandinho como uma bela opção para meio de jogo, se precisar uma coisa mais aguda pelo meio. O Everton, houve um momento em que havia dúvida entre Everton e Pedro Rocha, lembram? O Roger jogava mais o Everton. Exatamente. Sabe? Agora, no jogo de Porto Alegre, eu não sei se os dribles do Fernandinho não serão muito necessários contra um time que certamente vai vir jogar fechado. Pois é. Tem aí fortes emoções ainda antes de terminar o ano. Secaremos. E o Grêmio, dia 27, já tem que mandar a lista para a FIFA, para o Mundial, professor. Até amanhã, 1 da tarde. Deixou o professor nervoso. É o risco